Olá! Para que você saiba sobre as últimas notícias e acontecimentos do Poder Legislativo de Bagé, está no ar o Telecâmara. Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades na folha de pagamento da Prefeitura ouve secretários e vice-prefeito. A CPI ouviu segunda-feira, dia 22, o secretário da Fazenda Tirso de Labari e o vice-prefeito Carlos Alberto Fico. Na terça-feira, dia 23, em reunião extraordinária, os membros da comissão também ouviram os depoimentos dos secretários municipais de Administração, Tairone Reis, de Educação, Janice Colares, e o diretor do Departamento de Água e Esgoto de Bagé, Kivo Pareira. O motivo das convocações foram denúncias de desvios de funções, gratificações salariais indevidas a funcionários da Prefeitura e verba repassada pelo DAEB ao Executivo. O objetivo da CPI é trazer a moral para o quadro, o cenário político, sendo que nós temos andado nas ruas, nós temos ouvido as pessoas e a população em geral, a população do Brasil, ela está muito decepcionada, desacreditada com o que ela tem visto no cenário político. É nós mudarmos daqui para diante o olhar da população, a população olhar para os políticos de hoje, de amanhã e do futuro com bons olhos. A Secretaria de Educação, conforme os vereadores, tem o maior índice de funcionários com desvio de funções. Conforme a secretária, a Prefeitura criou uma comissão para resolver a situação que para ela é histórica. Tem muitos servidores atuando em outras secretarias. Por exemplo, vou citar a questão do Instituto Municipal de Belas Artes, o IMBA. Há muitos anos, o IMBA funciona com servidores da educação. Entre outras secretarias também que contam com ele. E nós temos a certeza de que precisamos resolver essas questões. O prefeito Dudu, eu como secretária, estamos trabalhando nesse sentido. O prefeito constituiu uma comissão no mês de julho que está trabalhando no sentido de fazer o retorno desses servidores para a educação. O secretário de Administração alegou que as gratificações e os desvios de funções, considerados indevidos pelas denúncias, estão dentro da legalidade. Não existe nada indevido nessa questão. Existem os FGs que estão fora de dentro das suas secretarias de origem. Isso sim, isso eu posso te garantir que realmente existe essa questão. Isso não seria ilegal? Não vejo legalidade, eu vejo como um desvio da secretaria. Legalidade seria, porque se fosse legalidade, você já teria sido apontado para o Tribunal de Contas, no qual eu sou fiscalizado. Então, o tribunal, ele entende que existe uma coerência às secretarias, não uma ilegalidade. Então o tribunal identifica que isso é possível entre as secretarias, é isso? Sim, eu acho que dentro do que o tribunal, se houvesse essa ilegalidade, o tribunal já teria me apontado há muito tempo. Eu estou na secretaria há 3 anos, então já houve três auditorias dentro da minha gestão e que nada foi realizado com relação a isso. Se fosse legal, a Secretaria de Educação não estava colocando os seus devidos profissionais no local, readequando os funcionários que estavam em desvio de função, FGs que estavam com outros funcionários que não estavam merecendo. Então, a CPI provocou uma organização dentro da casa que eu digo é o município. Os integrantes da comissão pediram informações ao diretor do DAEB e ao secretário de Administração sobre uma possível cedência de R$650 mil do DAEB em 2012 à Prefeitura. Nenhum dos representantes do Executivo nas oitivas souberam responder e dizer onde foi aplicada a verba. Então nós vamos apurar os fatos e tão breve nós sabemos aonde foi aplicado esse dinheiro, no que foi aplicado, nós estaremos trazendo prestação de contas, esclarecimento à nossa população de Bagé, porque há de se convir que é um valor muito alto. Então nós queremos saber aonde foi aplicado, como foi aplicado e no que foi aplicado. O próximo passo da CPI será elaborar o relatório final para enviar ao Ministério Público. Nesta segunda-feira foi realizada a sessão ordinária. Entretanto, não houve quórum para a votação. As bancadas do governo saíram do plenário no momento em que seriam votadas as matérias. Conforme o líder petista, Omar Gani, os vereadores de situação entendem que regimentalmente deveriam ser obstruída a pauta em função dos prazos de tramitação dos 14 projetos do Executivo considerados prioritários pela administração.
as obras que estão em andamento na Câmara de reforma do plenarinho, de estrutura para a instalação de um elevador e do espaço para a rádio web estão em fases de conclusão. Confira. No canteiro de obras do Legislativo bagiense, a fase mais importante é de instalação de um elevador, que resolverá um problema histórico na Câmara, que é a falta de acessibilidade. Para as pessoas idosas, para as pessoas com deficiências físicas e também para o uso geral aqui da casa, e vai facilitar. O elevador tem capacidade para 8 pessoas, temos um prédio antigo, um prédio que com certeza não tinha acessibilidade. Então nós como vereadores e nós como Poder Legislativo que cobramos tanto acessibilidade de outros órgãos, seja lojas, bancos, também do Poder Público, nós temos que dar exemplo. As obras começaram em 7 de julho. O túnel do elevador ficou pronto no final de agosto. A empresa fabricante estima que até o final de outubro o elevador estará em pleno funcionamento. A estrutura da rádio web e a reforma do plenarinho estarão concluídas até o final da próxima semana. Porém, a rádio web ainda precisa de equipamentos para o funcionamento. Conforme Armando Ferreira, responsável pelas licitações da Câmara, não tem data definida para a aquisição dos equipamentos. O presidente da Câmara ressalta que as obras só foram possíveis devido à política de redução de gastos adotada na sua gestão. Nós temos um orçamento para trabalhar todo o período, todo este ano. E dentro desse orçamento, se nós não fizéssemos todas as economias que foram feitas, em todos os sentidos, desde a luz nós economizamos, como nas diárias dos vereadores, como na redução do valor das diárias, com certeza nós não teríamos condições de ter feito a obra do elevador e tantas outras reformas aqui, inclusive também o aumento salarial dos funcionários do quadro, como também o Vale Alimentação. Fazer as obras, fazer aquisições novas, como também computadores para todos os gabinetes. Na TV Câmara também fizemos um investimento alto, onde nós podemos comprar câmeras novas, equipamentos novos, para que as comissões possam ser televisionadas ao vivo, coisa que não era. A gente está fazendo todas essas melhorias aí que nós entendemos que vem em prol da própria população. O secretário da SMTC deverá vir na Câmara nos próximos dias. Os vereadores aprovaram na quinta-feira, dia 11, o requerimento que convoca o secretário municipal de Transporte e Circulação, Antônio Luiz Arla da Silva, mais conhecido como Bicho. A proposta é da vereadora Cláudia Souza, do PR, que vai explicar melhor. Vereadora, qual foi o motivo da convocação do secretário? Então, o objetivo da vinda do secretário até esta casa é para explicar algumas demandas e os assuntos pertinentes à sua pasta e também explicar algumas coisas à população de Bagé. Tem essas questões pertinentes a apreensões de animais, estacionamento rotativo, minis rotatórias e os próximos semáforos que estarão sendo instalados no município nos próximos dias. O secretário tem o prazo de 8 dias para atender a convocação. Novo site da Câmara é apresentado aos vereadores. Desde maio, a Câmara tinha apenas um site provisório, enquanto o novo era elaborado. Na sessão ordinária desta quinta-feira, dia 5, o novo site oficial do Poder Legislativo de Bagé foi apresentado aos vereadores. O diretor da Impulso Soluções Digitais, empresa que desenvolveu o site, disse que a novidade será o espaço dedicado à TV Câmara. Além da programação do canal legislativo, o site vai viabilizar a visualização dos programas. A ferramenta também poderá ser acessada por dispositivos móveis, tablets e smartphones. O site ele conta com as principais funcionalidades da Câmara. Em primeiro lugar, nós temos a TV Câmara, que é talvez o melhor patrimônio hoje em dia da Câmara de Vereadores, que é uma maneira das pessoas visualizarem a Câmara através da internet também. Para quem não tem net, uma TV de assinatura, a internet disponibiliza isso aí. Nós temos também algumas explicações sobre Tribuna Democrática, Terminal da Cidadania e um canal aberto à comunidade, que é o Fale Conosco. Mas um pouquinho mais abaixo nós temos também a integração com redes sociais, para que quando nós tivermos os canais, tanto de vídeo quanto o próprio Facebook, temos um canal de legislação e portal da transparência. Tá? Essa é a cara do novo website da Câmara de Vereadores. É um site extremamente resumido, é um site objetivo,
em que todas as pessoas que acessam a internet terão condições de achar as informações. Nós utilizamos tecnologia de primeiro mundo nesse website e vamos evoluir ele para uma plataforma ainda melhor. O endereço do site que facilitará o acesso às informações do Legislativo é www.canvebagé.rs.gov.br. Estes foram os acontecimentos mais recentes da Câmara de Vereadores. Assista a seguir a reprise da sessão ordinária de segunda-feira e também relatório de viagem e pode virar lei. Obrigado pela sua audiência e boa noite.